com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros habitantes da América. Vamos entender como é que se deu exatamente o percurso realizado por esses primeiros grupos ao chegarem aqui no território americano e também compreender o seu modo de vida. Quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, para esse mapa que está aqui presente no início do nosso slide. Mostrar para vocês que aqui são os prováveis percursos, ou seja, caminho feito por esses grupos, tá? E nós vamos entender como foi que esse percurso aconteceu. A maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano é o continente africano. Eles se baseiam em descobertas que foram realizadas naquele território. Em 1974, foi descoberto um dos mais antigos esqueletos já conhecidos. Esse fóssil pertencia ao sexo feminino e tinha cerca de 3,2 milhões de anos. A partir da África, esses grupos humanos se espalharam por outros continentes. Dentre eles, nós podemos citar a Europa, a Ásia e o continente americano. Há duas hipóteses que nos ajudam a compreender, ou seja, há duas explicações que nos ajudam a entender o percurso realizado por esses grupos humanos até chegarem ao continente americano. Vamos conhecer agora. A primeira hipótese, ou seja, a primeira ideia, diz que esses grupos chegaram à América por terra. O percurso foi feito, então, a pé, após atravessarem o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria e a região do Alasca, no período da última glaciação. Esses grupos chegaram, então, à América do Norte. Vejam aqui, pessoal, no mapa, tá? Eles saem do continente africano, atravessam essa região aqui, ó, do Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria e o Alasca, e eles chegam até a América do Norte. A segunda hipótese, ou a segunda explicação sobre esse percurso realizado por esses grupos humanos, se encontra exatamente aqui, nessa parte de baixo, tá? Essa hipótese diz que eles chegaram à América por mar, usando embarcações. Esses grupos, pessoal, saíam aqui, ó, da região da Oceania, atravessavam o Oceano Pacífico utilizando essas pequenas embarcações e chegavam aqui à América do Sul. Então, existem essas duas hipóteses que nos ajudam a compreender melhor o caminho percorrido por esses grupos humanos. Em 1999, o arqueólogo Walter Neves revelou ao mundo o fóssil mais antigo de toda a América. Tratava-se do crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos. Esse fóssil foi batizado de Luzia e foi descoberto em 1975 por uma missão franco-brasileira. Os cientistas, querendo compreender melhor ou entender melhor o formato desse fóssil, resolveram reconstituir a sua fisionomia e descobriram que as suas feições elas se assemelhavam aos dos nativos da África e da Austrália. Quais características esse fóssil apresentava para que esses estudiosos fizessem essa afirmação? Os olhos eram arredondados, o nariz era largo e os lábios eram volumosos, características dos povos que viviam nessas duas regiões. Já para a arqueóloga Nied Guidon, há provas que a presença humana em São Raimundo Nonato, na região da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. Ela e a sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Outros cientistas não aceitam essas provas encontradas pela arqueóloga Nied Guidon. Segundo eles, esse carvão que foi encontrado
pode ter sido produzido por incêndios florestais, e essas lascas de pedra podem ter sido um resultado do esfacelamento das rochas, tá? Da sua fragmentação. Só que no ano de 2006, o cientista Érico Boeda comprovou que os artefatos que foram encontrados pela arqueóloga Niede Guidon foram feitos por seres humanos que viveram onde hoje é o Brasil, entre 33 e 50 mil anos atrás. Quando os primeiros grupos humanos chegaram nas terras onde hoje é o Brasil, as suas características físicas, geográficas, elas eram bastante diferentes. A região apresentava campos de vegetação baixa, o clima era seco e o frio, com invernos bastante rigorosos. Os humanos que aqui viviam davam uma grande importância, pessoal, para o fogo. Nós vimos que essa descoberta ocorreu lá no período da pré-história, conhecido como Paleolítico. E a descoberta do fogo, ela modificou por completo a vida humana. O homem passou exatamente a se aquecer, já que vivia em uma região considerada em um determinado tempo de clima frio, cozinhar, afugentar animais perigosos. Então, o fogo ele tinha uma grande importância na vida humana naquele momento. Nessas terras viviam mamíferos enormes. Dentre eles, nós podemos citar o mastodonte, a preguiça gigante, a malcrênia e o tigre-dente de sabre. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas dessas imagens desses animais pré-históricos que viveram aqui nesse período. Os primeiros habitantes do Brasil, nós já vimos também em conteúdos anteriores que eles eram chamados de caçadores-coletores, pois viviam da caça de animais e da coleta de vegetais, de frutos. Podemos citar 3 povos habitantes do território brasileiro. Podemos aqui colocar o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu e os povos sambaquis. Agora nós vamos conhecer especificamente as características de cada um desses povos. Os povos de Lagoa Santa. Peter Lunder foi o primeiro cientista a estudar os vestígios arqueológicos do Brasil. Esses vestígios foram encontrados em 1843, tá? Ossadas humanas e de animais extintos na região de Lagoa Santa, localizada no estado de Minas Gerais. Os esqueletos encontrados permitiam dizer que o povo de Lagoa Santa viveu naquela região entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Eram povos de estatura baixa, magros e se alimentavam de pequenos animais, frutos, peixes e caramujos. Vamos agora entender as principais características que marcaram o desenvolvimento dos povos de Umbu. Esses povos viviam em florestas do sul e do sudeste do Brasil. Eram habilidosos no trabalho com a pedra. Com esse artefato, eles faziam uma variedade de objetos, como facas, anzóis e pontas de lanças. Os povos de Umbu destacaram-se com 2 grandes inovações para a época: o uso do arco e flecha, que era utilizado na caçada, e a boleadeira, que era também utilizado na caçada de animais. A boleadeira, pessoal, é esse objeto aqui, ó, que eles lançavam exatamente nos pés do animal para que ele pudesse ser capturado, tá bom? Povos sambaquis viviam no litoral do Brasil, entre os estados do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Esses povos viviam dos recursos que o mar oferecia. Eles eram conhecidos como homens das conchas ou povos sambaquis. E aí nós vamos compreender agora o porquê dessa denominação. Embora caçassem animais e coletassem alimentos, a dieta principal desses povos, ela era exatamente constituída por peixes e por diversas espécies de moluscos. Eles recolhiam as conchas que estavam à beira-mar e se alimentavam dos moluscos que se encontravam dentro dela.
eles deixavam no chão aqueles restos de concha que iam se acumulando com o passar do tempo, formando verdadeiras montanhas de conchas, chamadas de sambaquis. Tá bom? Bom, gente, vamos agora finalizar com os povos agricultores da Amazônia. Esses povos começaram a praticar agricultura há cerca de 7.000 anos. Desenvolveram cultivos próprios, como plantas medicinais, corantes, e a descoberta mais importante realizada por esses povos foi o cultivo da mandioca. Com esse alimento, eles conseguiam produzir a farinha, o beiju e a tapioca, que eram utilizados na sua alimentação. Vamos agora fazer a correção da atividade que foi deixada na aula anterior. Vamos lá para a primeira questão. A região de São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, possui um sítio arqueológico que tem provocado muitas discussões entre os especialistas. Apoiada por pesquisas de campo, a arqueóloga Niede Guidon afirma que já havia seres humanos na região há cerca de 50.000 anos. Assinale a opção que apresenta o nome do sítio arqueológico citado. Nós falamos, pessoal, que o sítio arqueológico é o Parque Nacional Serra da Capivara, tá? E esses objetos foram encontrados exatamente na região conhecida como Pedra Furada. Muito cuidado com essa característica aí. Segunda questão. Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é possível afirmar que foi datado com aproximadamente 12.000 anos e recebeu esse nome como uma homenagem ao fóssil de Luz, considerado o fóssil de hominídeo mais antigo do mundo, encontrado na região da Tanzânia. Nós também, nos nossos textos, falamos sobre esse fóssil, que exatamente contribuiu bastante com os estudos, com as descobertas realizadas pela história brasileira. Vamos então para a terceira questão. Os, e aí vocês iriam completar, são sítios arqueológicos representados por morros com até 30 metros de altura, formados a partir de conchas, ossos de animais, restos de alimentos, artefatos líticos, artefatos de pedra e cerâmica e esqueletos de animais. A palavra que completa corretamente a afirmação acima é... Turma, nós falamos que essas montanhas de conchas, elas eram conhecidas como sambaquis. Quarta questão. O estudo da história brasileira antes de 1500 é feito, sobretudo, por meio da arqueologia. Uma vez que os povos ocuparam o território onde hoje se encontra o Brasil, não possuíam, até onde sabemos, escrita. O povoamento da América é uma questão discutida arduamente pelos cientistas modernos. Esses científicos não têm dúvidas que o ser humano não se originou na América e que o continente foi povoado por homens provenientes de outras partes do mundo. Segundo o texto, vamos lá agora responder a questão. Tendo base o processo de ocupação do continente e do Brasil por grupos primitivos, podemos afirmar que nós estamos falando aqui, pessoal, daquelas duas hipóteses sobre o povoamento do continente americano. Existem duas explicações, sobre o percurso realizado por esses grupos. Os primeiros habitantes da América teriam chegado através de um processo de navegação do Oceano Pacífico até a América do Sul. E o outro grupo fez a travessia do Estreito de Bering, alcançando a América do Norte. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Quinta questão. Desenterrado em 1975, o crânio de Luzia é o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Transportado de Minas para o Museu Nacional Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, permaneceu anos esquecidos entre caixas e refugos do acervo da instituição. Foi ali que o arqueólogo Walter Neves, da Universidade de São Paulo, USP,
o encontrou alguns anos atrás. USP. Ao estudá-lo, fez descobertas surpreendentes. Os traços anatômicos de Luzia nada tinham em comum com o de nenhum outro habitante conhecido no continente americano. A medição dos ossos revelou um queixo proeminente, um crânio estreito e longo e as faces estreitas e curtas. De onde teria vindo Luzia? Seria ela remanescente de um povo extinto que ocupou a América milhares e milhares de anos e acabou dizimados em guerras ou catástrofes naturais? A hipótese de Walter Neves acaba de ser reforçada por um trabalho feito pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Com a ajuda de alguns dos mais avançados recursos tecnológicos, os cientistas ingleses reconstituíram pela primeira vez a fisionomia de Luzia. O resultado é uma mulher com feições nitidamente negroides, de nariz largo, olhos arredondados, queixos e lábios salientes. São características que fazem muito mais parecida com os habitantes de algumas regiões da África e da Oceania do que com os atuais índios brasileiros. Vamos agora para a discussão da questão. A partir da análise do texto, podemos concluir corretamente que, pessoal, nós vimos que pelas características do fóssil, né, ela apresentava características negroides, ou seja, características que os grupos que viviam no continente africano apresentavam. Então, a alternativa correta seria a letra A. A África parece ser o lugar de surgimento de toda a humanidade. Nós afirmamos isso porque diversas pesquisas foram realizadas e se constatou através dos objetos encontrados que nós, né, que o nosso grupo, ele exatamente tem origem no continente africano. Tá ok? Então, pessoal, façam a correção de vocês, da atividade de vocês com bastante atenção, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um abraço em todos vocês.